Olá pessoal, tá começando o Drumete Completo, o seu podcast aqui sempre com os assuntos mais relevantes, os convidados com mais história pra contar, com histórias de vida bacana. E hoje o nosso convidado não poderia ser diferente, é um cara com uma história de vida, assim, muito bacana mesmo da gente ouvir falar. Ele que foi sargento da aeronáutica, construiu carreira praticamente toda na Polícia Civil, onde ele passou por praticamente todos os cargos e... Mas atualmente, né, podemos falar nos últimos 20 anos, talvez, tem também uma carreira de muita relevância na política. Então, com muito prazer, com muita honra, a gente recebe aqui hoje Zaqueu Teixeira. Obrigado, Zaqueu, pela presença. Obrigado, Vini. Obrigado pelo convite. Agradecer aqui esse convite para estar aqui nesse bate-papo. A galera aí do Drumete. Drumete completo. É um nome engraçado. Drumete completo. Mas é isso aqui, eu tá com a canequinha dele já, né? Cumprimentar aqui o Bruno. Canequinha, show de bola. Prazer, e vai ser bom a gente conversar um pouquinho. Trocar uma ideia. Então, Zaqueu, já mais uma vez agradecendo você pela presença. A gente sabe que você é um cara que a tua atuação já é no estado todo, então é sempre... A tua agenda é sempre... Não é tão fácil assim de você arrumar um tempo pra gente bater esse papo. Queria te agradecer. E queria começar falando um pouquinho, eu já falei mais dessa parte profissional, né? Mas eu queria trazer uma pergunta agora, assim, o Zaqueu pré-Polícia Civil, né? O Zaqueu de 92 pra trás. Eu conheço um pouco da tua história, sei que a dificuldade que foi, como é que você foi alfabetizado fora da idade, né? Depois você, no ensino médio, passou para praticamente todas as escolas técnicas que eram possíveis. Depois, na faculdade, você também passou para mais de uma opção, para o que você queria. Depois, no concurso, para sargento também, e para delegado foi assim também. Se eu não me engano, você passou para outros estados também. Então você é um cara que construiu tua vida até esse momento que eu referi aqui. A educação foi fundamental, né? Ela transformou. E muito curioso por ela, não comparando, né? Mas a Marina Silva também, ela dá muito valor a isso, né? Por você não ter tido essa dificuldade toda, de ser alfabetizado bem depois. E mesmo assim, você não, na primeira chance que você teve, você não largou o estudo. Você quis o próximo concurso e quis o próximo. Eu queria que você trouxesse isso pra gente. Como é que era o Zaqueu aluno, disciplinado, correndo atrás? Eu sempre coloquei na minha vida os objetivos que eu queria atingir. Então, entrei pro colégio tarde, entrei com 9 anos de idade, saindo de Queimados para estudar em Anchieta, não é perto. Eu, quando vejo o garoto aí de 9 anos, vejo a barreira que eu consegui enfrentar e ultrapassar, eu agradeço muito a Deus e orientação da minha mãe e vó, que me criou. Então, saí de Queimados com 9 anos. Na volta de Anchieta, eu comprava um saco de bala para vender no trem, para ajudar em casa. Final de semana, tirava as frutas de casa, do quintal, vendia na feira. Época do abacate, eu vendia o abacate. Época do jambo, vendia o jambo. A época da nêspera, vendia a nêspera. Então, da tamarindo. Então, eram as frutas que tinha no quintal lá de casa. Eu colhia e ia para a feira vender. Sempre nessa batida. Quando eu estava terminando o primeiro grau, eu fui selecionado na escola pública para fazer um curso pré-militar e pré-técnico. Fui selecionado porque era um bom aluno. E aí fui fazer o curso de especialização SEMA, que era um concorrente do Sueiro. Então ganhei bolsa para poder estudar nesse curso e passei a fazer concurso. Dos concursos que fiz, passei para a Escola Técnica Federal da Cefet, Celso Koff, passei para a Visconde de Mauá e passei para a Escola de Especialistas de Aeronáutica. Preferi ir para a Escola de Especialistas de Aeronáutica, porque lá eu tinha casa, comida, roupa lavada e um dinheirinho no final do mês para ajudar em casa, para concluir minha formação. Então, fiquei 2 anos estudando em Guaratinguetá, vinha para Queimados uma vez por mês, pegava carona na Dutra, botava a farda. Já teve passagem engraçada, porque teve uma vez que eu cheguei em Queimados já no dia de voltar, porque peguei uma carona que seria de avião, que o avião foi para São Paulo. Quando chegou em São Paulo, os alunos saíram, entraram os mais antigos, eu fiquei fora. Aí eu tive que fazer o caminho de volta para sair de São Paulo e não Guaratinguetá para chegar no Rio. Eu cheguei aqui quase no domingo, tendo que voltar. Não aproveitou nada. Não aproveitei nada. Sacrifício único teu então, ali, né?
Mas eu tinha aquele objetivo e depois de 2 anos me formei terceiro sargento da aeronáutica. Tive uma boa classificação na minha turma, pude escolher ficar no Rio de Janeiro. Então fui estudar no Galeão e morando aqui em Queimados com a minha avó. E uma rotina pesada, porque eu saía às 5 horas da manhã, ia direto pro quartel, chegava no quartel às 7, trabalhava até às 5 da tarde. 5 da tarde eu saía para voltar para casa. Eu não fiz o segundo grau, só fiz o primeiro ano do segundo grau, que foi no Pedro Jorge. Fiz a prova do supletivo, peguei o diploma, numa única prova. E aí, com o diploma na mão, fiz pré-vestibular, fiz o SES Gran Rio, passei para fazer o curso de Direito na UERJ e na UFRJ. Escolhi ir para a UFRJ, e aí tinha essa rotina, saía às 5 da manhã, saía do quartel às 5 da tarde, ia direto para a faculdade, às vezes a última aula terminava às 11 horas da noite, pegava o último trem, eu saía correndo ali no Campo de Santana, tinha que atravessar aquilo correndo para pegar o último trem, e chegava em casa meia-noite e meia, 1 hora da manhã, dia seguinte, 5 da manhã, quartel. Isso é uma E coisa assim- que eu vejo, aqui você falando, que é condução, né? Como a gente ainda hoje, né, tem uma questão do transporte, a precariedade do transporte público ainda, né? A necessidade de você ter um crescimento numa cidade como Queimados e tal, de sair para estudar, de se especializar, você depender do trem. A gente sempre fala que a gente tem uma coisa em comum com todos os convidados que a gente trouxe aqui. Todo mundo numa época da vida usou o trem para se especializar, para correr atrás de algo Pra fora. trabalhar. Tipo maneira aquele, de- aquele pra Japeri trabalhar. 6h20. Todo pra dar mundo tempo de aqui, chegar 8 horas na engraçado. central, né? Não, É engraçado você O de falar. 4 horas, ou às vezes Aí vai até Japeri para voltar sentado, aquele famoso, né, aquela famosa Não, troca falou ali. 4 horas, lembrei quando você tem que ir no 31 GAC pra se apresentar lá a primeira vez. Aí todo mundo se encontra 4 horas na estação. Isso aí. Nego não sabe o que vai E- acontecer, né? Aquele... e Aí tem que Você fazer tem a essa baldeação, vivência, né? Pra voltar Vai lá. Deodoro, Isso aí. Não, e para ter um pouco de conforto, eu comprei uma moto, achando que ia estar arrasando de moto. Comprei uma XL 250. Eu tava na época do Top Gun, né? Já, porra, aeronáutica, moto. Eu ia pro quartel, acordava mais tarde, ia direto de moto pro quartel pra faculdade. Só que na Dutra tentaram me assaltar, me arrebentei todo, quebrei o braço. Então foi. A moto arrebentou toda. E aí depois eu decidi ir pro Rio para poder ficar mais próximo da faculdade. Aí fui morar em Bom Sucesso, depois morei em Olaria, ficava mais próximo do Galeão e da faculdade. Então diminuiu um pouco o meu esforço. Entendi. Acabei saindo de Queimados depois disso, porque o sacrifício era muito grande. Acaba tendo um pouquinho mais de qualidade, né, cara? E aí você ganhava aí 3, 4 horas de vida por dia, né? Que era o tempo que você ficava preso Sim. do transporte. E eu, na aeronáutica, eu pegava o trem até Nova Iguaçu, e em Nova Iguaçu eu pegava um ônibus chamado Papa-Fila. Era um caminhão puxado um ônibus puxado por um caminhão. Que maneiro, nunca tinha Eu ouvido também falar. não sabia. Ia pegando os militares de Nova Iguaçu, ia pela Dutra, cada ponto ele ia parando até chegar no quartel. Então, eu tinha esse trajeto. Porque na Avenida Brasil que você serviu ou não? Não, servia no Galeão. Ah, tá. Porque se fosse na Brasil, fica ruim de trem, tem que fazer um outro transporte. né? Eu Isso que eu imaginei, ia pro Galeão. Então, pegava o ônibus do quartel. E se tu se atrasa, tu perde o ônibus, já era. E aí tu perde o final de semana, porque milico fica na cadeia, né? Antes de eu passar pro Baltar aqui rapidinho, só um minutinho, que eu não poderia deixar de agradecer, Zaqueu, a alguns parceiros aqui nossos que estão fazendo esse sonho acontecer junto com a gente aqui. Um deles é o Boteco Resenhando, a galera que deve ter ido já, a maioria, porque é ali na Pedro Jorge, nosso parceiro macarrão, gente da melhor qualidade, bolinho, todo bolinho de feijoada, rabada, cerveja gelada, televisão pra ver jogo. Cara muito parceiro. Um outro amigo nosso que já, inclusive, eu tô sendo, além de parceiro, já tô usando o serviço, que é o Descobrindo Inglês, é um curso de inglês muito bacana para quem tem pouco tempo, as aulas são flexíveis, tudo online, o cara não tem dever de casa, aquelas coisas, ele vai no teu ritmo, com as coisas que você gosta, isso é muito bacana. O Ateliê de Minas, que é do nosso amigo Emerson também, que, cara, vende queijos, todos os tipos de queijo que vocês imaginarem, geleia, linguiça, assim, tudo que você não vê no mercado, aquela coisa artesanal, maneira, o Emerson tem lá. E a nossa mais nova parceira aqui, que tá no boné do Baltar, ali no meu também,
a Superbet 88, que é parceiraça nossa do canal aqui, que além disso, tá sorteando um ingresso pra final da Libertadores, que vai ser esse ano aqui no Maracanã, em novembro. Vai com a gente Então, lá. rapaziada, confere as regras direitinho aí, porque, pô, tá muito molezinha. Passagem aérea, estadia, mais o ingresso pra final da Libertadores aqui no Maracanã. Entre em contato pra vocês saberem que é uma promoção da Superbet 88, em parceria com o Drumet Completo. Nós vamos estar, inclusive, lá no Maracanã também, cobrindo o ganhador. Nem vou falar que pra quem eu vou torcer a favor nem contra, que todo mundo já sabe que tem um que eu tô já torcendo contra desde agora. Não minto pra ninguém, não minto pros outros. E vai estar aparecendo um QR Code aqui no canto da tela. Isso aí, O mestre rapaziada. vai colocar aqui pra vocês e Exato. é só apertar aí e Então, voltar no essa vídeo. luta nossa aqui é grande e essa galera aí que tá firme com a gente aí, fazendo acontecer. Agora eu vou querer o endereço do ateliê. É, Eu pô, adoro Emerson, comprar- eu adoro queijo, Então, cara. show aí, vai estar lá. Vai tá lá no... realmente... Vai Quando curtir. quando Só você estiver apreciador de assistindo queijo. o episódio, É. E aí é bom você já conversar vai com ele, vai- que ele vai- também já vai- te dá uns vai- casamentos ali, tem umas linguiças também temperadas. É, geleia, tem- Pô, ele tem mandou bolo. uma geleia de abacaxi com pimenta aqui outro dia, que quase que Inclusive, não tem falar pro programa. Emerson pra ele... Tô com saudade do queijo. Saudade do queijo também. dar Tem uma chamada região de dele. Minas, chama Alagoa. Tem Aham. queijos espetaculares ali. Ah, Queijos imagino. premiados, inclusive, internacionalmente. É, ele É, lá tem- tá com os queijos internacional também, bom aí também, premiado aí, que mandou um tempo. Aí voltando aqui, Zaqueu, na pegada do Galeão, que eu vejo que o Galeão ele foi um papel muito importante na sua vida. Você deve ter um carinho, né? E você deve também ter uma opinião sobre o que está acontecendo agora, nesse momento, com o Galeão, né? Eu logo pensei assim, pô, tá falando do Galeão. Cara, e agora o Galeão tá meio que largado as traças, né? E Isso é fruto do processo de privatização, né? Porque muita gente coloca a privatização é tudo. Privatiza, tira das costas do Estado, que as coisas vão melhorar. E a gente vê que não é bem assim. Uhum. Você vê, o Galeão teve um investimento brutal do Estado brasileiro para se tornar aquele aeroporto. Ele tem uma pista de 4 quilômetros, mais de uma pista enorme para pouso internacional, e ali qualquer avião vai poder pousar ali e decolar tranquilamente. E você vê que foi privatizado, foi para a área privada, e a Infraero ficou com o Santos Dumont. Então, a Infraero administrava o Galeão e o Santos Dumont. A partir do momento que privatizou, você perdeu aqui, né, o Galeão como hub internacional para fazer as conexões. Por quê? Porque a Infraero ficou só com o Santos Dumont, é um aeroporto mais rentável, Uhum. um aeroporto menor e que tem condições de colocar um fluxo de passageiro muito maior, que está no centro da cidade, sob o ponto de vista logístico. Mais de, eu vi, foram são mais de 16 milhões de pessoas que passaram nos últimos meses aí do Santos Dumont Boladão. Muita gente. É muita gente. É muita E gente. ele sofreu ampliação e está com a capacidade estourada Sim. para atendimento. Então você acaba sendo mal atendido no Santos Dumont. Inflou, Inflou, esvaziou o outro. E aí você esvaziou. Quando você tira os voos domésticos do Galeão e passa para o Santos Dumont, Uhum. você perde conexão. Então, quando você vai fazer um voo internacional, você pega agora do Santos Dumont, vai para São Paulo, para Guarulhos, e Guarulhos tu faz o hub internacional. Ou então tu sai daqui do Galeão, vai para Fortaleza e pega Fortaleza, pega o voo internacional. Uhum. Sai daqui, vai para Brasília e de Brasília pega o voo internacional. Ou sai do Rio de Janeiro para o voo internacional. As linhas diretas do Rio de Janeiro foram diminuindo, o número de passageiros também foram diminuindo, e hoje você vê um aeroporto que tem uma capacidade de atender aí a 30 milhões de pessoas mês, atende a menos de 5, e cada vez mais diminuindo a quantidade de passageiros. Então, deixou de atender a carga, né, o terminal de carga, deixou de atender terminal É uma como questão hub preocupante, né? internacional. É um cenário preocupante. Então, reduzir... Teve uma matéria que saiu, né, na semana passada, ou retrasada, eu não sei, que o Lula, né, o presidente Lula, acatou, né, o pedido do Eduardo Paes, do governador também do Rio, para que seja refeito, né, O Santos Dumont seja só Rio, São Paulo, Rio, Brasília. Rio e Brasília, para fazer eu vejo o seguinte, o adequado é que quem administre o Galeão possa administrar o Santos Dumont, para ele não ter
Sim, disparidade. déficit financeiro, Sim. tá certo? Para ter uma balança de igual aquela equilíbrio. história do lote, né? Pra você pegar o Não, lote menor, tem que pegar aquele ruinzinho lá também, isso né? aí, pega E aí tudo. tem que pegar tudo. E aí, você quando reduz os voos, tira os voos do Santos Dumont e coloca no Galeão, você vai melhorar a possibilidade de fazer a conexão. Então, isso vai fazer com que aumente os voos saindo do Galeão e vai fazer também com que os voos internacionais possam estar voltando. Porque você não vai precisar mais fazer Santos Dumont, outros estados. Então, ele passa a ser um aeroporto atrativo para buscar os voos internacionais. solução, Porque como você não tem conexão do Galeão para as outras cidades, quem vem para o Rio de Janeiro, o cara vem para o Rio de Janeiro, ele vai para São Paulo, mas depois vir para o Rio de Janeiro. Ele não tem mais voo direto. Então, eu só para Porque não tem conexão. Então, por exemplo, se eu tenho, saindo do Galeão, voo para Campinas, voo para Belo Horizonte, voo para o Rio Grande do Sul, aí eu vou receber o turista aqui no Rio de Janeiro e depois eu coloco ele para os outros lugares no país. Assim, a galera que... Eu tava no final de semana, pouco tempo atrás, na feira de queijo, inclusive com o Emerson, lá no Jockey. A gente foi lá comer um queijo e tal. E eu tava numa barraca do lado e aí entrou esse assunto do Galeão. Aí eu ouvi, cara, uma coisa assim, que lá na Zona Sul você escuta umas coisas meio esquisitas mesmo, né? Que você da Baixada você não meio que não pega. Aí a menina tava falando isso, o cara tava falando, mas agora o aeroporto Galeão vai voltar a receber os voos e tal. Aí a menina, nossa, que absurdo! Lá é tão inseguro, é uma facilidade tão grande daqui de casa pra eu chegar no Santos Dumont, é só pegar o aterro. Ou seja, até o aeroporto, mano, o poder, né, que os caras têm, né, da grana, eles colocaram tudo no Santos Dumont pra que eles não passem o perigo, que é... Não, eles colocaram além do tudo, porque pela conta que eu vi, 9 milhões e pouco por mês e atendeu 10 milhões e 100, parece. Já extrapolou. Sem contar a obra que foi feita, só para finalizar, né, do Transolímpico, que leva do aeroporto do Galeão até a Barra. Um corredor de BRT que cortou a zona norte-oeste até o final lá. Aliás, até a zona oeste lá, até na Barra, né? Mas, enfim. Agora a gente pegar um assunto aqui que eu tô querendo fazer há um tempo já, porque eu acho que vai ser bem, bem bacana o conteúdo da tua resposta. Que eu quero entrar agora no pós-93, né? O Zaqueu na polícia, Zaqueu delegado, Zaqueu entrando nessa carreira, porque tem uma mudança, você falar um pouco também disso, você estava na aeronáutica, vivendo de uma forma, fez concurso, passou a viver de outra forma, trabalhar com uma coisa mais periculosa, envolver família. Assim, eu, por exemplo, sempre falei, meu pai, por exemplo, já falou comigo assim, vai abrir concurso da Civil e tal, tem um cara inteligente, faz. Eu falo, não serve para mim. É porque eu acho que a pessoa nasce para entrar na corporação, eu respeito muito isso, eu acho até bacana, entendeu? Essa questão do militar, da polícia e tal. E hoje, assim, hoje estamos em 2023, pelos meus cálculos, 30 anos dessa história, né? Como é que é a visão do Zaqueu de 30 anos com essa visão de polícia, de militar? O que melhorou, o que piorou? O que você acha que era mais organizado ou tinha mais respeito? Fala um pouco sobre essa sua vivência, essa sua cabeça em relação a esses 30 anos de carreira. Olha, eu fiquei 13 anos na aeronáutica. Agradeço muito a formação militar, porque ela te dá hierarquia, disciplina e foco. Então isso fez com que eu pudesse, em cima da hierarquia e da disciplina, buscar aquilo que fosse o melhor para a minha vida. Então, quando eu fiz a faculdade de Direito, eu já fiz faculdade de Direito pensando em dar baixa. Entendi. O que eu vou fazer quando eu terminar minha faculdade? Então, eu poderia, com a faculdade de Direito, eu poderia ser delegado de polícia, eu poderia fazer concurso para fiscal da Receita Federal, eu poderia fazer concurso para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, para a magistratura, para as procuradorias municipais. Só aqui no Rio de Janeiro são 92 municípios. No Brasil são 5.530 e tal uma carreira mais municípios. Tranquila, né? Tá? Então você tem um leque de oportunidades enorme terminando o curso de Direito. Então eu já fiz o curso de Direito pensando em fazer concurso público para mudar de carreira.
progredir financeiramente na carreira militar. E quando eu passei no concurso de delegado da Polícia Civil, imagina o que é você ser promovido de sargento a brigadeiro numa tacada só, no tipo contra-cheque. isso, né? Foi isso. Então, a minha vida, eu era sargento e numa tacada só eu passei a ser brigadeiro. Então, mudou completamente a minha vida pessoal, familiar. Não, e você falou assim, Deus, aqui, eu tô colhendo meu fruto É. do meu sacrifício agora, né? E aí, porque quando você faz concurso, é a sua disputa contra o examinador. É diferente da política que você tem que conquistar o eleitor. É 1 a 1. O concurso público, não. É a minha capacidade de superar o meu examinador. Então, e assim eu passei no concurso para delegado da Polícia Civil, passei no concurso de delegado da Polícia Federal, preferi ficar na Polícia Civil. Para o Ministério Público, eu fiquei reprovado por 0,02 de décimos. Detalhe, fiz o recurso, a minha colega trabalhava no MP, deu entrada no recurso, mas não pagou as custas. Por causa de R$5, meu recurso foi julgado deserto. Falei, eu não faço mais concurso no Ministério Público, não é para eu ser promotor de justiça, eu vou ser delegado. E a minha carreira como delegado foi uma carreira promissora e foi uma carreira que eu brilhei. Eu brilhei como delegado porque, como disse aqui para vocês, eu tenho foco e objetividade naquilo que faço. Tudo que aquilo que eu me proponho a fazer, eu quero fazer o melhor. Então, assim foi como sargento da aeronáutica, assim foi quando passei no concurso público, assim foi quando passei e escolhi a universidade, quando fiz o curso de Direito e assim quando fiz o concurso. E na polícia me empenhei para fazer um bom papel para a sociedade. E trabalhei muito. Eu tenho até um livro escrito, Na Moral, a Inteligência Vence o Crime, porque o que prende é a caneta, a algema só conduz. Então, você com a sua capacidade de inteligência, de raciocínio e de observação, você consegue montar o quebra-cabeça do que é apurar uma infração penal, indicar sua autoria, que essa é a função do delegado. Você vai apurar o crime. Então, eu sempre tive uma boa capacidade de buscar a prova e fazer o trabalho como deve ser feito como delegado. Porque muitos prendem para investigar. Aí você cai naquela coisa de ter a tortura, de ter a injustiça cometida. Eu sempre fiz o caminho contrário. Eu sempre investiguei muito para prender, mas quando eu prendia, o cara não saía. Já não tinha mais como Não argumentar. tinha mais como... Eu apresentava provas da justiça que permitisse a justiça condenar. E trabalhando dessa forma, a minha carreira foi muito rápida, a minha ascensão na polícia. Eu, com 8 anos de delegado, eu fui chefe da Polícia Civil. Bacana. Então, aí não é qualquer um, né, mesmo? Foi... Não, ele tem degraus, né? Delegado de segunda, de Você não pode primeira, ser depois direto, passou não, pela né? especializada, né? Para Não. depois... Você entra como delegado de terceira, você é adjunto, você trabalha no plantão da delegacia. Depois você é promovido delegado de segunda. Você já começa a assumir titularidade de delegacias. E depois você é promovido a delegado de primeira classe. E aí você, como delegado de primeira classe, você não tira mais plantão, vai chefiar as delegacias. Então, na polícia, eu trabalhei na 37, Ilha do Governador, como adjunto, e trabalhei na 58 DP. Depois eu fui trabalhar na antissequestro, que foi a escola, minha escola na polícia foi a divisão antissequestro. E eu, quando lembro desse período, me dá arrepio, porque ali eu salvei muitas vidas. Porque você tirar uma pessoa que está em cativeiro, e você traz... É como se... Ser médico deve ser muito bom. Principalmente obstetra, você dá a vida. É exatamente a sensação. Essa é a sensação. De você pegar uma pessoa que estava há 45 dias na Floresta da Tijuca, e quando você resgata ela do cativeiro, ela estava 2 dias sem se alimentar, amarrado com a corrente, uma parte da corrente na árvore, outra parte no tornozelo dessa pessoa, e ela numa cabana já há 2 dias sem se alimentar. E foi assim que nós tiramos, né, o Alexandre, que era dono de uma rede de alimentos japonês, né? Um restaurante japonês. Então, eu tirei um senhor do cativeiro em Campo Grande, que quando você entrava na casa,
você não percebia que o banheiro era maior do que as dimensões dele. Ah, Então você, para acessar o cativeiro, você de dentro da cozinha você puxava uma alavanca embaixo da pia e abria uma portinhola no banheiro, no box, ia pra. e aí ia para o cativeiro. O cativeiro era o lugar onde só tinha um espaço para uma cama e um lugar para as pessoas fazerem a necessidade. E você tirar essa pessoa dali, né, é resgatar, É. né? Isso Então aí, menos esse, de filme na parada. esse é o trabalho que eu fiz na polícia, que me orgulho muito daquilo que fiz, das pessoas que salvei. E eu vi assim você comentar uma parte que é uma relação muito complicada, um casamento muito complicado, que é da polícia com a justiça, né? E eu acredito que esse relacionamento se complicou com muito tempo, né? Hoje a gente vê não, assim, não vou dizer que está desencontrado totalmente, mas existe hoje um desencontro na vontade do policial que fala aqui, ó, eu tô mostrando, eu tô provando que está acontecendo o delito, o crime, e a justiça se cega. Parece que essa semana, ou umas 2 semanas atrás, aconteceu uma grande apreensão de drogas no Rio. Estava dentro de fruta, acho que era manga, não sei, de cocaína. E por falta de ter um documento, a desembargadora mandou voltar a operação, tudo em flagrante, e ninguém foi preso. Assim, eu posso estar errado num detalhe ou outro. Mas foi uma coisa bem assim, sabe? Bem explosiva. Não, Botou, completando, parecido com o que a gente escuta assim: fulano foi preso por violência doméstica. Essa é a 7ª passagem dele. Aí tu fala, cara, o cara tava solto com as 6 anteriores. Como é que tu é vai... algo assim assim, também que... é complicado, tem que se rever, é uma coisa que já tá arcaica, a gente fala muito disso, né? É uma questão de... Por isso que eu até te perguntei sobre essa mudança, né, de 30 anos na polícia, o que você vem enxergando em relação a isso. Algumas leis eu acho que precisam ser mudadas de acordo com a forma que a sociedade vem mudando também, né? Eu vejo o Brasil muito congelado e as relações públicas se afastando. Hoje você vê muito isso, a polícia consegue completar e a justiça descompleta. Ou vice-versa, não estão se conversando, o que está acontecendo? Tem uma outra questão também que é só para englobar, para você finalizar. Tem um problema de fato e posso estar falando besteira, um senso meu aqui, mas tem um problema da polícia militar com a civil de relacionamento também, para englobar nessa pergunta, nesse que o Baltar falou. Tem um problema, porque assim, eu já tive problema de ser assaltado, ter que ir na delegacia e tal, precisar do serviço de ambos. E parece que tem uma rixa ali, parece que as coisas não cabem. Quando você for complementar, toca nesse assunto também no final, por favor. O que acontece? Eu entrei na polícia pós-Constituição de 88. Eu entrei em 92, tá? Então a gente estava vivendo um processo de transição democrática. A polícia era muito mal vista, tinha poderes que perdeu com a Constituição. Então o delegado de polícia, ele tinha o poder de fazer o mandado de busca e apreensão para entrar numa residência. Tinha agilidade, Uhum. né? Só que o delegado perdeu a mão e usou de qualquer jeito, entregava assinado para o inspetor e aquilo virou bagunça e acabou que o delegado perdeu, né, o poder de fazer a busca e apreensão. O que é hoje Lei 9.099, antes o processo dos crimes de pequena monta, né, lesão corporal, ameaça, o processo começava na delegacia. Então você começava a ser processado na delegacia. Aí, com a redemocratização, acharam o seguinte: não, o delegado tinha muito poder. Então, vamos tirar o poder do delegado. Então, tirou o processamento, tirou a busca e apreensão e veio logo mais adiante a Lei 9.099. E aí você teve o caminho ao contrário. Antes, o delegado, quando ele tinha busca e apreensão, quando ele tinha o processamento na delegacia, ele tinha uma força maior sobre os pequenos delitos. Com a 9.099, a pessoa ameaça, dá porrada, a porrada virou pagamento de cesta básica, então virou bagunça. Até o ponto em que a Maria da Penha apanhou tanto que ficou numa cadeira de roda, e aí houve
o endurecimento daquilo que afrouxaram. Uhum. Então, há esse movimento, né, de afrouxar e endurecer. O movimento dos direitos humanos é um movimento que quem é policial tem que entender que existe, tem que existir para tutelar o poder que o Estado dá. Porque o Estado te entrega uma arma, um distintivo e uma farda. Os direitos humanos estão ali fazendo o papel de tutelar para que isso não extrapole a esse poder que você está recebendo. Isso é muito E importante. você precisa compreender esse papel. Agora, isso não pode servir para que você fique refém e com medo de agir nas situações legais. Então, o que está havendo? Há um excesso de enquadramento do policial e tudo é errado para ele hoje. Para ele agir, ele está sempre errado. Então, você precisa ter a compreensão de que ele tem que ser responsabilizado por aquilo que ele faz. Sim. Se ele extrapolou, ele que responda por ele ter extrapolado. Mas você está hoje impedindo que ele possa Eles estão virando panelas de pressão. E aí você vê Mas cada ele vez também, mais... Porque- cara, raramente você vê porque um aquilo, policial toda- suspenso ou perdeu a matrícula por qualquer coisa que ele faça. Não perde. Isso é porque você não conhece o trabalho das corregedorias. Aumentou, muita gente Você não Aumentou, conhece, aumentou, Bruno. você não conhece a quantidade de policiais militares que são expulsos. Você não conhece a quantidade de policiais militares que são colocados na rua, mesmo o Conselho de Disciplina dizendo que ele não cometeu aquela infração daquele jeito para a pena dele ser demitido. Então você não conhece essa Por que realidade. nesses grandes casos aí que repercute muito em São Paulo, inclusive, que acontece, o cara que cometeu uma atrocidade que tá em grande site de circulação e o cara não é punido, ou ele só tá afastado. O que acontece com isso? Olha só, você precisa entender que nós temos que ter a legislação que serve para o cidadão tem que servir para o policial. Você Todo mundo tem tem que direito ter. de defesa. Todo mundo tem direito Claro. de defesa, tem direito ao contraditório, provas precisam ser apresentadas. Então, não é justo você ser colocado na rua preventivamente. Não é justo, não é correto. Porque quantos são processados e inocentados? Então, se você age preventivamente, dizendo o seguinte, olha, cometeu a infração, vou botar na rua, você vai cometer injustiças. É por isso que nós estamos vivendo no Estado de direito democrático. Para quê? Porque a lei tem que ser aplicada com rigor, sim, para toda a sociedade. O policial faz parte dessa sociedade. Se você aplica uma lei com rigor excessivo para o policial, mas você aplica de forma a passar a mão em cima daquele cara que está com um fuzil assaltando na rua, você está desequilibrando essa balança. O policial vai falar o quê? Poxa, vem cá, é melhor não agir. Porque se eu vou agir para enfrentar aquele cara que está com fuzil, eu posso ser colocado na rua, então eu vou deixar ele. Não é assim? Deixa ele agir, então. Porque eu vou entrar em bola dividida para quê? Para que eu vou entrar numa bola dividida se eu não tenho suporte do Estado Não, e é o que você na falou. minha atuação profissional? É o ideal. Porque nesse erro, caso, né? erro todos cometem, todos são Sim, seres sim, humanos. lógico. O policial não vem de Marte. O policial vem daqui, da sociedade. Ele faz o concurso, é aprovado, vai para a academia, aprende os protocolos, e depois de 2 anos, 3 anos, que ele começa a ser, de fato, né, um policial maduro, que começa a enxergar, que começa a ver os movimentos, que começa a ver aquilo que está errado, de abordar o carro que ele suspeita, porque tem isso. Quando bate aquela coisa assim, tu tá na viatura, tem 2, 4. Quando um fala, vamos abordar aquele ali, vai porque pode ser que o cara percebeu que ali tem coisa errada. E dá certo. É o costume, né? O cara vai Não, criando. o cara sabe que na próxima esquina ele pode topar num problema enorme também. Então o cara trabalha ali numa. O policial ele trabalha sempre no limite. É. Sempre. Ou ele comete, se ele fechar os olhos, ou ele está prevaricando, ou se ele for excessivo, abuso de autoridade.
A lei dá para ele duas condutas. Você, ó, de um lado, tu tem prevaricação. Aconteceu um crime ali, você não agiu para impedir. Você tem o dever legal de agir. Exato. Então, se você não age, tu comete prevaricação. Mas se você age e excede ao seu poder, tu comete abuso de autoridade. Então ele está sempre naquela linha limítrofe. E é estressante? É apaixonante? Também é. Porque se eu tivesse que fazer concurso, faria novamente para delegado de polícia, exerceria a minha função como delegado de polícia, porque eu ajudei muito a sociedade como delegado de polícia. Vou usar aqui rapidinho pra Cumprindo gente... a minha função, sendo tutelado pelos direitos humanos. Pra gente... Porque eu acho que a conversa tá boa, mas a hora tá voando. E esse acho que é assunto de... Precisar que eu até voltar aqui pra gente debater segurança pública algum Vai dia. marcar outro dia, Até porque, olha só, Bruno, o Zaqueu foi Mas hoje a extremo- gente vive... É um tempo... Hoje a gente vive com um problema da falta da autoridade. Eu O maior vejo problema que outros nós temos é a problemas, por falta... isso que é um debate muito Mas a muito falta da longo. autoridade é uma coisa essencial. Porque quando você tem um policial que perde a autoridade, você já começa, ele vai ser esculachado da rua, as pessoas não vão atender, né? Nos Estados Unidos, quando o policial fala stop, é stop, tem que parar. Se não parar... Se não parar, filho, ele pode botar um tiro na tua cara, porque tu não parou. Então... Aqui, por isso que eu tô falando, que porque então- aqui, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, a bala, eu sei muito bem que a bala vem antes de qualquer outra coisa. Por isso que eu acho que o debate de segurança pública é caloroso. Eu acho, por exemplo, eu sou totalmente... A gente já passou do tempo da gente debater a desmilitarização da polícia. E eu acho por isso que eu tô falando, que pra gente não perder o fio da meada, que eu queria entrar muito nesse assunto que é hoje a sua vivência, que é a sua carreira dentro do cenário político. Então, mas quando eu falo da perda da autoridade, há uns 5 ou 6 ou 10 anos atrás, eu lembro que tinha o PP na Rocinha e os policiais acuados dentro da Rocinha e o pessoal tacando tijolo na viatura. Eu lembro dessa cena. Lembra, Eles estavam até com a farda... lembra disso? Fosse aquela CAC do Exército, mas Isso. a azul clarinha, não era a farda de serviço Então, normal. Eu lembro disso. Muita gente aplaudiu. Oh, parabéns, os policiais que ficaram quietos, não reagiram. Aquilo foi um desmonte ao princípio da autoridade. Como é que você permite que a autoridade do Estado passe por uma situação daquela? Então, a gente vive uma crise de autoridade, não é de hoje. E cada vez piora. Então, a sociedade precisa compreender qual é o policial que ela quer. Isso é muito profundo. E é um debate de segurança pública que a gente vai levar aqui um programa só para isso. Eu queria fazer só uma menção rápida aqui, porque o Zaqueu também ele foi extremamente humilde quando ele disse que o papel dele de delegado era só fazer não sei o que e tal, porque a gente sabe que tiveram mega operações onde ele teve à frente no campo. Eu queria então entrar, não é, ele falou como se fosse um mero burocrata, um procurador que tá ali investigando, e a gente sabe que não é bem assim, de caneta, né? cara. A gente, tipo, eu já tá me vindo aqui vários crimes, acho que o principal, né, que é um que ainda não tá, você falou que trabalhou com isso, e até hoje não tá solucionado, que é o caso da Marielle. Até agora não tá resolvido, tem outros crimes também que não são resolvidos, mas aí é um assunto que, porra, sei lá, 2, 3 horas que a gente vai ficar aqui. Foi o do Elias que eu queria, Maluco, né? exato, que eu A queria prisão também do tirar Elias. falar sobre esses casos, que é um caso que eu morava no complexo na época da prisão do Elias Maluco, lá na época, e teve sucesso, não teve nenhum tiro. E eu lembro, eu morava lá. Mas, assim, o tempo é curto, eu queria falar um pouco da sua carreira política, porque a Benedita assume o governo, você é indicado para ser policial civil, e em 2004 você decide ser candidato a prefeito aqui na sua cidade. E era um tempo que você já não estava mais aqui, já estava vivendo fora da cidade. E eu queria passar um pouco pela sua carreira ali política, porque você consegue se eleger em 2010. Só que você já tinha tentado 2 vezes para prefeito, uma vez para deputado federal. E eu queria falar como que você vê a política, você entrando na política em 2010, já que você ficou um tempo
serviu no Estado como policial, você passou 10 anos praticamente na política, tentando se eleger, tanto Do para Ministério da prefeito, Justiça, né? teve o Ministério da Justiça, que aí você engajou de fato na política, mas se eleger, né, pelo voto popular, você se elegeu em 2010, retornou em 2014 reeleito. Como é que foi essa sua passagem aí para entrar na política e o que você conseguiu absorver até hoje desse novo cenário? Porque você viveu 2 cenários, né? Um tempo grande na polícia e um tempo maior agora na política. Como que você faz um apanhado aí? Porque assim, você teve um papel importante ali de 2014 a 2018 sendo deputado, né? Foi secretário de Estado. Como que foi a sua transição? Como é que foi sair de um e para outro? Olha, Porque são totalmente diferentes. é o que eu falei no início aqui. Quando eu fui sargento da aeronáutica e fui delegado de polícia, a minha disputa era contra o examinador. Eu tinha que saber mais que ele. Era uma questão individual. Eu preciso saber mais do que aquele cara que está me perguntando para eu ser aprovado. Na política, não. Você imagina o que é você comandar a polícia do Estado e depois aprender a pedir voto, que é completamente diferente. Você não manda em ninguém. Você tem que convencer, você tem que conversar, você tem que... o processo político, o voto é muito valioso. As pessoas precisam perceber que o voto é muito valioso. Porque é o voto que decide a sua vida no futuro. Se você vota de uma forma que não é a mais adequada, você vai sofrer as consequências, né? Então, nós sofremos consequências por votos que não eram mais adequados. Eu falo isso porque eu sempre estava defendendo o outro lado quando eu perdi. Então, o voto menos adequado acabou produzindo, faz parte do processo político. Eu entrei para a política com o sonho de governar minha cidade. Foi isso que me motivou. Mas você tinha a opção de ficar na capital também, ou não? Nunca passou pela tua cabeça? Nunca passou pela minha cabeça, porque se eu quisesse ter a opção de ficar na capital, eu teria sido candidato a vereador. A Benedita queria que eu fosse candidato a vereador no Rio. Chegou a se cogitar isso, então? Zaqueu, você tá maluco, vai querer ser prefeito de Queimados. Você não sabe o que é isso. Mas eu te ajudo a ser prefeito. Veio aqui, me ajudou. Vem ser vereador no Rio, se elege com o pé nas costas. Eu saí com a imagem muito positiva na cidade do Rio de Janeiro. Seria mais fácil, né? Seria mais fácil. Começar a carreira sendo vereador, aí na capital. Mas o sonho falou mais alto. O coração falou mais alto. O coração falou muito mais alto do que a razão. Que a razão era para eu ser candidato a vereador do Rio. Mas o sonho falou muito mais alto. E eu, como sou determinado, enquanto não concluir esse meu sonho, eu não vou parar. Olha o foco aí. É o foco. Né? É o foco. Então, Zaqueu, aproveitando esse gancho que você deixou, a gente invariavelmente ia chegar nesse assunto, porque todo mundo aqui, de uma certa forma, é político, né? Gosta de política, gosta de falar. E isso isso não é uma especulação nem uma fofoca. Houve uma publicação na tua rede social, etc. E na foto ali, pelo menos a gente observa você, que 2 mandatos de deputado estadual, secretário do Ministério da Justiça, o Vilela, que foi prefeito de Queimados uma vez, tem uma história política enorme também, Machado foi vereador algumas vezes, foi vice-prefeito, doutora Fátima, se eu não me engano também... Muita gente. Diversos mandatos de vereador, Alex Dornelas, um cara que foi secretário e foi vereador várias vezes. Eu queria te fazer uma pergunta assim: 5, 6 caras, pessoas com esse tamanho, com essa história política, com esse perfil, como é que organiza essa brincadeira? Ou isso passa pela tua cabeça de outra forma? Não necessariamente esse encontro vai refletir eleitoralmente, porque eu tô trazendo para você aqui o que se comenta na esquina, na rua. Exato, todo mundo que viu aquela imagem, aqui a cidade é uma cidade média, não é uma cidade minúscula, mas é uma cidade onde todo mundo se conhece. E isso tudo o resto que a gente trouxe aqui movimentou. É coisa nossa, é coisa da nossa cabeça. Movimentou o cenário. Mas essa questão, ela tá colocada na cidade, independente do assunto que a gente trouxe aqui, esse assunto é público, então o pessoal tem comentado. Como é que vocês pensam em organizar isso? Como é que organiza? Na política. É a política que vai organizar isso. Exato. Na eleição passada, nós tivemos um movimento de candidatos
e tentar chegar a um acordo por pesquisa. E eu aprendi ali, naquela eleição, que é a política que vai organizar o grupo e o processo. E quando você olha para o passado, você tem que ver os erros que você cometeu para você não repeti-los, Exato. para poder crescer né, em cima dos erros. Se você não repete e aprende com aqueles erros, você vai ter um crescimento. Então, é a política que vai organizar. Isso é É a bacana. conversa entre os políticos que vai fazer com que a gente possa organizar o melhor projeto É o básico, para né? governar É a bater um cidade. papo, é tentar se alinhar. Política não pode fazer com fígado, com rancor, com algo do tipo. Hoje nós somos concorrentes, amanhã a gente pode estar parceiros. Mas a ideia é que daquele Né? grupo saia uma candidatura. É verdade. Encorpada, bem encorpada, né? Dali sairá uma candidatura. Espero que seja a minha. É, lógico. E a política, E a política, que vai dizer. política que vai dizer. Maravilha, né? maravilha. Então, Perfeito, a política que vai perfeito. dizer. E essa, mais voltado aqui para o campo do seu mandato, dos seus 2 mandatos ali, o que você tira aí de aproveito ali, de ganho, né? Porque assim, você entra, quando você é deputado, você está debatendo ali, você está disputando espaço com 72, 71, 70. Mais 69, Mais 69. É isso aí. E você passa ali por um processo de disputa, né? Eu lembro que você foi presidente da Comissão de Cultura no primeiro mandato, né? Foi no primeiro mandato ou no segundo? Os dois. Foi nos 2? Então, presidente da comissão. Como é que essa disputa política ali dentro desse cenário, naquele momento ali, conseguiu ser secretário de Estado, né? Porque se tinha mandato, você foi secretário de Estado. Então, assim, tua carreira te coloca ali numa posição hoje de mais destaque, pelo que você já fez. Como que você traz isso para esse cenário aí? Porque é muita gente. E muita gente também querendo. Cara, é muita gente querendo. Eu espero que a minha experiência, né, a minha história, aquilo que eu construí na vida, possa ajudar a definir na política a melhor candidatura. E aí eu acho que a gente tem que discutir qual é o projeto que queremos para a cidade. É isso que é balizador. E quem tem as melhores condições de estar à frente desse projeto. E todos aqueles que estiverem no processo estarão juntos para que esse projeto definido possa ser executado com a participação de todos. E aí é por isso que o sentimento, né, de ter um governo de queimadenses é muito forte nesse grupo, porque a gente não vê o atual governo sendo um governo de queimadenses. Então, esse sentimento de resgate dos valores da cidade, para que os valores da cidade possam comandar a cidade, porque a sensibilidade é muito diferente de quem é de fora, é muito maior, e esse é um sentimento que permeia ali todos que estão participando desse processo. Bom, isso aí é muito bacana. E eu achei uma boa, movimentou o cenário, as pessoas, poxa, viram aquele grupo ali reunido. Como a gente disse, são grandes líderes da cidade, com mandato, com história. E eu acho que isso tem que ser feito, eu acho muito bacana, porque, como se disse, é um sonho, é um foco que você tem na sua vida. E, assim, eu particularmente desejo sempre sorte. Eu acho isso muito legal, porque o que você visa fazer é fazer algo de bom pela sua cidade, né? Que você cresceu aqui, foi aquele menino que pegava fruta no quintal para vender, né? Virou militar, foi para a aeronáutica, teve tanta vivência e nunca esqueceu de onde veio. Você podia ter realmente, você falou, cara, vereador no Rio, tava lá, minha vida feita. Podia não ser político, se quisesse. Podia não ser também, candidato, eu acho que você tem, assim, você demonstra um sentimento de, tipo, eu preciso entregar algo à sociedade, eu quero devolver algo à sociedade, de repente algo que eu não tive também, melhorar a vivência. Porque você podia ter encerrado sua carreira chefe de polícia, entre outras coisas que você chegou no auge da carreira. Pô. Você chegou no auge e você falou, bom, esse aqui eu terminei, agora vamos para outra carreira. Porque hoje é normal. Só para tipo, o Zaqueu foi secretário nacional do Ministério, né? Eu fiz um programa que hoje o governo resgata,
Que o programa que eu fui o secretário executivo. É porque muita Eu gente não... fiz o Isso, programa. bom, é uma boa. porque- O programa, eu- o PRONASSE, o o Programa PRONASSE. Nacional de Segurança com Cidadania, Inclusive. foi desenhado por mim. É quando porque, eu estive no Zaqueu, na Ministério. época não tinha internet, as pessoas pô, não sabem o que é. A comunicação mudou muito, né? Secretário Nacional é o 02, né? É o 01 do ministro, né? Tá ali na hierarquia, tá resolvendo. Hoje estaria trabalhando com o Dino, mas na época foi com o Tarso Genro, que Foi foi com o Tarso governador, Genro. inclusive, do Rio Grande do Sul. Então, eu fiz o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, que virou lei, uma lei nacional em Muito bom, 2007. muito bom. Não podia deixar de falar disso. Na época, com mais de 2 bi de recursos. Queimados recebeu recursos do PRONASSE. Mulheres da Paz, se não me engano. É. Tinha- porque eram Mulheres da várias Paz, ações, Jovens né? da O Proteja. PRONASSE previa diversas ações. Quando o PRONASSE nasce, a região mais fragilizada da cidade é o São Roque, é onde tinha maior índice criminal. E recursos e ações foram direcionadas para o São Roque. Quando você vê a transformação do São Roque, é fruto desse processo, que veio lá de trás. E curioso é que eu moro no São Roque a vida inteira, Clovinho também, nosso diretor não mencionou o Clovinho ainda. Eu moro do Ele- ladinho, ele é um abraço. Não falei do Isso que Clovinho era ainda. triste, né? Quando surgiu, e o São Roque realmente era muito violento. Quando eu cheguei na faculdade, só tinha eu de Queimados na minha turma, né? Aí o cara, mas vem cá, tu não é do São Roque não, né, cara? Falei, como é que tu conhece meu bairro, cara? Não, porque tinha um cara pendurado na trave lá, o outro. Então tinha aquela coisa. E no projeto ali daquela revitalização, haveria uma cabine de polícia ali. Que ele já tinha um movimento, uma coisa meio esquisita e tal. E aí veio aquela quebradeira, veio aquela coisa toda do governo do estado, o Cabral preso, etc. E aí fizeram a parte que cabia ao governo federal, que era o complexo lá, os CRAs, os telecentros e o caramba, etc., a quadra. Mas a parte da cabine da polícia não chegou. E aí, o mais curioso é que o resultado veio mesmo sem a cabine. Porque você iluminou, botou cultura, botou movimento, botou teatro. As pessoas ocupam o espaço. Informática. Mesmo que não tenha nada na praça, as pessoas ocupam É a a praça. política pública social, tem que ter. Quando você fala Programa Nacional de Segurança com Cidadania, é você, através da cidadania, mudar o cenário local. Então, você transforma o cenário local, você afasta a violência quando você traz a cidadania, quando você movimenta. Quando você tem uma praça que você pode usar e usufruir, a droga se afasta. O que é ruim se afasta. E bem iluminada, Então, né? Bonita. a Urbanisticamente ocupação falando ali, o bem troço iluminado, urbanisticamente bem colocado, você vai fazer com que essa transformação do espaço público, ela transforme também aquilo que era violento, deixa de ser violento. Passa a ser coletivo. Sabe por quê? Atrai comércio, o próprio comerciante Porque não vai ser a cabine da polícia que vai resolver o problema. Eu vou te dar um exemplo. Aí é mais policial estressado, porque ele que tem que resolver sozinho. É. Porque não tem a política pública. Botaram 22 dentro da Maré. Resolveu o problema da violência ali? Não. Não. Por quê? Não é só polícia, tem que levar a cidadania. E ali tem outra coisa engraçada, Zé, que os mais Então, antigos sabem que tinha o Botaram pasto quantas ali, né? políticas sociais? Cara, ali o pasto era Ali tinha o terrível. pasto. Ah, Então você ali vê é que não é minha só a área. quadra. Quando você coloca aquela ponte ali, você tira uma rota de fuga. O cara ia até ali, se a polícia viesse, ele pulava o valão, ele ia embora. Então você vê uma ponte que você coloca ali, um complexo esportivo que você faz aqui. E claro que a polícia é importante, pô, tem que ter polícia passando, é óbvio que é importante. Mas não é ela que vai virar essa chave. Ela ali ela tá transversal, ela tá vindo junto com outras coisas, mas isso foi didático, porque o São Roque sempre foi problemático. E hoje em dia tem problema, tem igualzinho o Fanchen, igualzinho o Glória, não é mais uma referência negativa, porque você fez o básico ali, pô. A responsabilidade da polícia é dar segurança. Agora, a responsabilidade da transformação social é da sociedade. Uhum. Então, quando você leva política pública, quando você modifica o espaço, você está levando a cidadania. E com isso, você afasta aquilo que é de ruim. É aquela coisa do terrorista, né? O cara, ele quer que você fique em casa, Exato. né? É. E se você... Por isso que parece estranho quando o cara fala, não, continua saindo de casa. Mas, cara, o cara explodiu uma bomba ali e matou, porque é isso que ele quer. Então, se a gente... Igual isso aqui foi preciso. Se a sociedade também não lotar ali a praça, não usar aquilo ali... Hoje a gente vê um monte de lugar na cidade, porque...
Só porque outro dia eu passei na beira da linha ali, eu falei, pô, isso aqui quando iluminar, só porque botou uma lâmpada e melhorou o chão. Já é todo outra lugar. coisa. Pô, Uma coisa impressionante, A entendeu? sociedade, a gente teve um bate-papo incrível com o Romildo, tamo junto aqui mandei até um abraço sempre pra ele. O Alessandro também. O Alessandro também, mas o Romildo em si, né, porque é um cara que promove o Batidas e Rima na cidade há 10 anos, e o cara ocupa, né, tipo assim, ele faz o evento dele, fez na GAN, fechado agora, mas ele ocupa os espaços públicos, e é importante, a gente falou disso também, né, de que essas pessoas que produzem esse tipo de coisa possam usar, e o Batidas já fez evento Romildo, no rock lá. Se não fosse a Praça Dona Branca ali, Ele não tinha feito. A história do Romildo seria E eu outra. comentei Se não até- fosse a Praça do Céu, ele fez Sim, um sim. magnífico no céu também. Exatamente. A história E dele por seria isso o outra. Sarau e o Romildo tal. ele é um herói nisso, cara, porque eu até comentei do Alessandro, porque tudo linka nessa questão que ele falou sobre isso. Não adianta você só fazer a praça e não ter política pública. É chegar ali, você joga cimento, faz 3 mesinhas de xadrez e larga. Você vai deixar ali E as tem que- traças e a exato. sociedade não domina sozinha, tem que ter uma coisa ali. Tem que ter também, cara, uma parada que a gente não fala, mas também tem que ter também empresários na cidade e outras cidades igual ali, cara. Tipo, é um cara que veio aqui, trocou uma ideia, mas a gente sabe que ele faz muito pelo coletivo, ajuda geral e tal. Porque também não adianta, que a gente tava falando, né? Não adianta só o poder público... Só reclamar e esperar, né? Só reclamar do... E às vezes o próprio que elogia a privatização Exato. não faz o mínimo. Não faz a Porque ele nem política compreende, privada. porque ele nem compreende que o cara... Vamos privatizar, mas eu não boto dinheiro Exato, na política pública. Então, peraí. Aí, vamos... quem tem que botar é o Estado. Mas é isso. Então, galera, antes da gente encerrar, deixa eu dar mais uma... Falei. São Roque tá aí, um exemplo, né? Um exemplo de sucesso, de como você gera segurança. Tem problemas que você vai gerar insegurança. Tem atitudes, e aí quando eu falo da crise da autoridade, atitudes mal tomadas, decisões mal realizadas, fazem com que você tenha crise de autoridade e o crime cresce. Uhum. Exemplo, os médicos começaram a ter problema lá na Pedreira, porque o tráfico estava chegando, estava começando a atividade criminosa do tráfico ali atrás do posto de saúde. Os médicos ficaram com medo, o prefeito foi e fechou o posto de saúde. O que aconteceu? O crime cresceu, tomou toda a região e se instalou aqui no centro da cidade. Está faltando autoridade para tirar, botar para fora. Com autoridade você consegue botar para fora. Quando você não quer encarar o problema, você vai ter crise de autoridade. A cidade vai sofrer. Então, o que nós sofremos recentemente é crise de autoridade. Porque é inadmissível a cidade passar pelo que passou. Né? Uhum. Então, isso é um recado aí para quem está exercendo os cargos de autoridade na cidade. E, galera, infelizmente, né, a hora passa muito rápido quando a gente vai vendo o bate-papo já tá Tava muito acelerando. bom, cara. Queria continuar, mas... Antes da gente encerrar, deixa eu dar só uma reforçada aqui pra galera, que tem muita gente perguntando. Não se preocupa com o canal. Pode ser via direct, via WhatsApp, qualquer um da gente. Entre em contato com a gente que a gente vai direcionar você para um colaborador lá da Superbet 88, porque falou em Libertadores, falou em final, a galera já alvoroça. Já tá, Cristiano já tá ali pensando no... Bruno já ficou doido quando falaram do ingresso. Mas é sério, galera. Não esquenta a cabeça com o canal. Entre em contato com um da gente, pelo direct, por onde quiser, por rede social, que a gente vai mandar você pra pessoa da Superbet 88 e ele vai te orientar. É muito básico, não tem mistério nenhum pra participar. Vai ser muito rápido, beleza, galera? Agradecer mais uma vez o Alan aí por essa promoção, parceria com a gente. Tamo junto, Alan. Obrigado mesmo. Vamos fazer esse dia aí pro ganhador, pra ganhadora ser épico lá no Maracanã. A grande final pode ser Flamengo e... Ih, cara, esquece esse negócio. Flamengo e Palmeiras de novo. Cega ele, vovó. As chaves eu acho que dá Flamengo. Ô, Zaqueu, só pra Falando de coisa finalizar séria aqui, cara. A gente tá chegando no final e um papo muito bom. Você já tá sendo convidado para um próximo programa. A gente faz essa pegada mesmo de trazer o convidado. A gente vai conversar mais vezes. Tem muito papo ainda pra gente. E eu acho que o momento principal da nossa conversa, que eu vi a sua mentalidade em relação a essa questão da polícia, da autoridade, é que você é muito consciente em relação a isso. Quando você fala, por exemplo, do mandato de busca e apreensão ter sido tirado do delegado porque ele abusou demais. Você escutaria 90% do policial falando assim, foi uma injustiça tirar esse poder do delegado, mas você não falou dessa forma. Você começou o contrário. E eu guardei isso e queria falar só dessa parte. Você falou, o mandado de busca e apreensão foi tirado do delegado porque começaram a usar de qualquer jeito.
E é verdade, isso acontece muito, e isso é ligado muito a essa questão da crise da autoridade. Não é que não exista, é que alguém abusou demais e criou uma revolta. O grampo também, tem muito jabuti com grampos aqui. Eu devo É saber disso isso, muito melhor. isso, O cara isso. vai grampear uma pessoa, ele bota ali pessoa de outra parada que não tem nada a ver. Deixa eu vai aproveitar tudo e ver junto. se minha mulher também tá aí, já grampei a mulher ali também. Mas essa conduta que você colocou é muito importante. E isso foi bem legal, essa sua visão. E te agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com a gente, tá? Um grande abraço para você aí. Um abraço para meus amigos aí. Continua. Valeu, Bruno. agradecer. Deixa uma mensagem pra gente, Zaqueu. Agradecer primeiro, né, a todo mundo aí, professor Dudu, obrigado aí pela atenção de Rapaziada sempre. aí, pô, um Porque abraço. aqui é apertadinho, não dá pra gente mostrar todo mundo, mas agradecer Cristiano, nosso parceiro de muito tempo aí, Xande também, todo mundo aí, a galera. Desejar o Zaqueu, óbvio, sucesso em todos. Desejar sucesso pro Zaqueu é complicado, porque já joga o sarrafo lá em cima, né? O cara já fez tudo aí. ganhou 90% das brigas que ele disputou. Só tá faltando o sonho dele aí, que é o foco dele, né? Mas de verdade, agradecer, Zaqueu. Não só você, como eu já agradeci a equipe toda pela presença. Deixa uma mensagem aí pra rapaziada. E é necessário você voltar, vou te falar por quê. Quase todo programa a gente pensa sempre nos temas a mais, porque qualquer coisa... Eu tenho umas 5 coisas aqui pra falar que eu não falei, porque... Zaqueu fez muita coisa bacana lá, com policiais, de coisa que ele inovou. A operação do Elias é um negócio... Dá pra um programa inteiro. Operação, eu pressão citei de pedacinho mídia. aqui, porque eu morei lá e tava naquele momento. Mas antes do Zaqueu falar, a gente não pede, cara. Vamos pedir mais uma vez aí. Galera, segue a gente no canal. Clica aí no se inscrever e dá like nos nossos vídeos aí, que é importante para se manter a gente no auge. Bom, eu quero agradecer o convite. Foi um papo gostoso. A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas conversando e batendo papo, para que as pessoas possam conhecer melhor o Zaqueu na sua essência. Isso. Porque o Zaqueu aparece na política e fala, o Zaqueu só aparece quando vem a eleição. Porque na eleição eu bato na porta da pessoa para pedir o voto. Mas eu estou sempre na cidade, a gente... Né? Quando eu entrei, você falou, te encontrei na feira domingo muda, mas eu vou lá para fazer feira. Política é isso. Continua fazendo feira. Desde feira. Comprava para vender na feira, agora compra na feira. E isso é uma coisa que me aproxima. Né? Eu tenho prazer de ir na feira. Então é uma coisa que eu faço com prazer. Então quando você faz uma coisa com prazer, não é obrigação. Eu tenho que comprar as coisas pro final de semana, durante a semana. Eu compro as frutas, compro as verduras. É igual a rosa, prazer? Também, é prazer. Todo dia 8 a rosa é o prazer. É prazer. Tanto dia 8 quanto o dia das mães. É um prazer. Porque só quem recebe um sorriso quando entrega a rosa é que sabe esse prazer. Falou tudo, né? Então, você vê o prazer da pessoa quando recebe a rosa, isso é reconfortante. Isso, sabe? É a quantidade de mulheres que são subjugadas, que não são e você vê a quantidade de mulheres que trabalham, que saem cedinho para trabalhar, sabe? Então, receber um sorriso, a pessoa vem correndo... Se não fosse aquela rosa, não ia ganhar nada. E você recebe o sorriso. Para mim, é prazeroso receber o sorriso quando eu entrego uma rosa. E flores... Dona Márcia recebe sempre. Esse domingo eu fui lá e comprei. Meu buquezinho eu levei para casa. Para poder... Tem como esquecer da patroa? Esquecer da patroa, tem que levar o buquê, pô. Não pode levar o buquê. Boa. Aí me pergunta, vai fazer uma graça em casa? Eu falei, eu faço sempre. Mas obrigado aí. Eu espero voltar aqui, Vini, pra gente conversar de muitas coisas. Vamos destrinchar outros assuntos. Porque eu fiz tanta coisa boa para essa cidade. Eu lembro que no projeto Esporte e Lazer da cidade, quanta gente a gente ajudou na formação, quanta gente aproximava, né, a sociedade, e a gente viu que esse projeto foi importante para muita gente. Muita gente ainda cobra até hoje, o projeto, eu lembro e tal. Então a gente fez muita coisa legal. Eu trouxe para a cidade, mandato de deputado, né, o programa Bairro Novo, que asfaltou bairros, né? Fica na conta do prefeito, mas quem trouxe foi o deputado. Tem jeito. A gente teve muitas iniciativas, né? O próprio Pronasc, que baixou em Queimados, de uma iniciativa que eu fiz quando trabalhei no governo federal. Então, é uma coisa assim que me dá prazer. Já tem aquele retorno, já fiz bastante, mas vai continuar. Eu tenho a minha consciência tranquila que os meus mandatos eu fiz para minha cidade e legislei para o estado do Rio de Janeiro.
muitas leis importantíssimas que nós temos, né? Exemplo, cotas para pós-graduação, é lei de minha autoria. Bacana. Eu fiz uma disputa grande na Assembleia para aprovar essa lei, né? Disputa política. E Uhum. consegui aprovar. Eu hoje vejo, quando eu abro o site, né, da inscrição para pós-graduação na UERJ, e vejo lá a cota, e que é uma iniciativa que eu fiz como deputado. É gratificante. É gratificante demais, sabe? Bacana. E aí permitir a boa educação. Educação que vai levar essas pessoas que fizerem a pós-graduação a outro patamar, É isso. para poder disputar e ter uma vida melhor na disputa intelectual. Isso é muito importante. Isso aí. E obrigado aí a todos que estão aqui assistindo com a gente. Então, gente, mais uma vez aí, galera, obrigado a todo mundo presente. Zaqueu mais uma vez e até a próxima. Valeu, gente. Um abraço. Valeu.